exposição, Hernando Dias Lopes, sobre a queda da Babilônia, sobre a queda do Império Assírio, aliás. A queda do Império Assírio. O que ocorre com a queda do Império Assírio? Ocorre que, enquanto a Síria estava guerreando contra Neco, a Babilônia, que ficava mais ou menos aqui, né? A cidade de Nínive, ela ficava banhada pelo rio Tigre e Babilônia pelo rio Eufrates, né? O que aconteceu? O Império Babilônico, liderado por Nabucodonosor, invade o antigo Império Assírio, formando assim o Império Romano. Aliás, Império Romano não, Império Babilônico. E aí sim ele chega só que a maioria dos historiadores dizem o seguinte, que quem vence o Egito é o Império Grego. Porque os faraós eles vão continuar existindo até a época do Império Grego, que foi lá em cerca de 333 a.C. 333, aproximadamente 333 a.C., né? Tanto é que após Judá ser dominada pelo Império Babilônico, o rei Zedequias, ele quer ir para onde? Ele quer fazer uma aliança com qual reino para derrotar o Império Babilônico? Está lá no livro do profeta Jeremias. Quer fazer? Fala assim. Não me enrola, pastor geral. É a aliança com a Síria que quer fazer. Ele quer fazer uma aliança com o Egito. E aí Jeremias usado por Deus, ele fala para o rei Zedequias, não faça aliança com o Egito. Jeremias, ele morre no Egito, né? Mas aí continuando um pensamento que eu não lembro se a gente concluiu. Por que Jonas, ele não veio pregar em Nínive? Não foi por medo nem por covardia, foi pelo quê? No caso, ele não queria? Ele não quis. Ele não queria a conversão dos ninivitas. Por quê? Talvez o que o senhor falou, né? Da crueldade. Também. Eles usavam. Também. Ele não queria a conversão dele, por achar que eles não mereceriam. Veja bem. Esse império veio e dominou a terra do profeta, tornando o império, a terra do profeta, uma terra sem soberania. Mais ou menos, ou praticamente a mesma coisa que a Rússia está fazendo com a Ucrânia. Será que os ucranianos querem a salvação de capital da Rússia? Moscou? Provavelmente. E Rússia, vocês já viram o tamanho de Rússia? Pega o mapa e olha o tamanho da Rússia. Rússia é o maior país em extensão territorial do mundo. Pega desde o leste europeu até toda a Ásia, na parte de cima. Na minha opinião, eu acho que ela não mostrou o poderio dela ainda não. Eu acho que ela está só... E a Ucrânia é bem pequena, né? A Ucrânia é bem pequena. Mas eu acho que pelas histórias que nós vemos da Rússia, a Rússia é bem cruel, é praticamente igual à China. Como assim? De crueldade. De crueldade? Não, não estou falando assim, eu estou falando de ter tamanho do país, entendeu? Mas, assim, ou seja, eu só estou querendo comparar. Será que os ucranianos
se Deus mandasse eles pregarem lá em Moscou, talvez eles teriam uma certa resistência, porque é a capital que escraviza eles, entendeu? Então foi o sentimento de Jonas. Jonas, ele não quis pregar lá em Nínive, porque ele não queria a salvação daqueles que estavam escravizando o seu povo, estavam dominando o seu povo, entendeu? É isso. Então agora falando do neo-império babilônico. Então acaba o império assírio e agora vem o império neo-babilônico. O império assírio, o império babilônico aqui, ele era liderado, se não me falha a memória, pelos eu não lembro na verdade se eram os uritas ou se eram os arameus. Agora, esse novo império babilônico, a Babilônia ficava aqui. Que hoje isso aqui tudo é o Babilônia. Isso aqui tudo hoje é o quê? É o Iraque. Tudo isso aqui hoje é o Iraque, né? Não tudo isso aqui, mas até aqui mais ou menos é o Iraque. Esses rios ainda estão lá? Oi? Os rios ainda estão lá? Existem, eles estão lá. O neo-império babilônico, liderado por Nabucodonosor, Nabucodonosor ele era um caldeu, ou seja, era da região da Caldeia, dos caldeus. Então era um outro povo, não era o mesmo povo do antigo império babilônico de Hammurabi, era um outro povo. Tá? Que esse neo-império babilônico, ele era formado pelos caldeus, tá? E o Império Babilônico, a cidade, a capital, ficava aqui, ó, banhada, na verdade cortado pelo meio da cidade o rio Eufrates. Tá? Esse império dominou Israel por 70 anos. O Império Babilônico dominou Judá por cerca de 70 anos. Tá? E ele cai apenas em 539 a.C., ele cai sob o poder dos medos e persas. Agora eu vou ter que mudar o mapa aqui. Com licença, aqui que eu vou ter que... Vou ter que mudar o mapa, vou ter que fazer um mapa só grande, para ficar melhor para a gente. Então eu vou apagar essa parte aqui. Prefeito, questão do idioma desse povo. Eles falavam aramaico. Toda essa região aqui. O Egito falava o copta. E a Babilônia falava o aramaico. E Israel falava o hebraico. Apagando aqui, ó, nessa época os hititas já haviam sido derrotados, né? Então, Tinha alguma diferença do Egito de hoje? Lá o que predomina mais é a língua árabe. Hoje, nos tempos de hoje, isso? A língua árabe. Então para que eu vou tirar daqui também. Vou botar para cá. Peraí, ficou pequeno. Ficou pequeno. Rapaz, ó, as crianças da escola, sabe o que as crianças da escola estão pedindo para me fazer? Estão pedindo para desenhar super-heróis. Aí quando eles acabam de fazer o dever, aí vem a criança no ano passado: tio, faz o Homem de Ferro para mim. Aí eu desenhei o Homem de Ferro para eles. Eu desenhei o Homem de Ferro para eles. Aí, depois aí veio outro: tio, desenha o Capitão América para mim. Aí eu desenhei o Capitão América lá para o menino aí, entendeu? Aí não sei se talvez seja esse desenho aqui. Você começou o curso dizendo que não era bom de desenho, vai ter que começou mesmo, formando. Não, mas realmente eu não sou bom de desenho mesmo não.
Então você formou em História da Arte, não é com desenho? É, ironia na profissão. Eu sou pós-graduado em História da Arte. Aí, e não é bom em desenho. Não, mas aí ele é modesto, né? Quando chega Então, na planta do ó, tempo, esse desenho aqui não tá. Esse desenho aqui não tá 100% não, tá, irmão? Ó. Espera aí, deixa eu ver. Mais ou menos por aqui. O Império Babilônico também não existia nesse tempo. Agora vamos falar do Império Medo-Persa, tá? Império Medo-Persa. A Pérsia. A Média ficava aqui, mais ou menos aqui. E a Pérsia. Por que essa escala aqui? Isso aqui é o zero aqui, o ponto de cada cidade. São quilômetros. Né? A Pérsia, se não me falha a memória, ficava mais ou menos aqui. Suzano. Isso aqui é um S, tá, irmão? Esse aqui é meio pontudo. Então, Suzano. É isso mesmo? É isso mesmo. Tinha Persépolis. Então, aí o Império Persa, ele pega é isso mesmo, tá? O Império Persa, ele pega aqui, aqui tem o Mar Cáspio, só que no mapa ele está bem maior do que aqui, tá, irmãos? Aqui, vou ter que mudar aqui também, vou ter que fazer algo menor aqui para... Aqui é a Grécia. Aqui é a Grécia. Aí o Império Persa, ele pega aqui. Quem lembra aí do filme 300? Quem lembra? Quem lembra do filme 300? Ó. Eu assisti tudo, não. Assistiu tudo não? Não assisti. Pega mais ou menos até aqui. E na parte sul, ele vem. Lembra da rota comercial? Ó. Rota comercial, ó. Tá? Então, esse é o Império Persa. O que o rei persa Ciro o Grande fez? No ano 539 a.C., a Babilônia ficava aqui. Ele derrotou o exército do rei Nabonido, que era o imperador da Babilônia nesse tempo, que o Nabonido deixou como vice-rei seu filho Belsazar, está lá no livro de Daniel, se não me falha a memória, capítulo de número 5, como vice-rei aqui, como segundo no reino. Né? E aí, só que no Império Babilônico ele era considerado inexpugnável. Suas muralhas tinham cerca de 3 metros de espessura. Agora me foge da mente o tamanho da muralha, mas era algo enorme. Era um império fortificado. Só que aí, o que os persas fizeram? Os persas nesse tempo eram liderados pelo rei Ciro o Grande. E os medos eram dominados pelo rei Dario. E aí o que aconteceu? Os persas, o rei Ciro fez uma aliança com o rei Dario para eles conquistarem o mundo. Na verdade, a Média dominava sobre a Pérsia. Depois houve uma inversão. Os persas passaram a dominar sobre os medos, né? E aí o que eles fizeram? Eles drenaram o curso do rio.
o rio, aqui tinha um portão que dava para a cidade. Eles mudaram o curso do rio para outro lugar. E aqui o rio ficou raso. Eles passaram por debaixo desse portão. O que aconteceu na noite que o rei Belsazar estava dando aquela festa, aquele período? Na verdade não foi só um dia, foi no mínimo aí 1 mês ou 2. Eu me lembro aí mais ou menos no mínimo 1 mês ou 2 ou 3 meses, né? Ele deu uma festa. E aí o que aconteceu? Estavam despreparados. A história diz que os persas invadiram a Babilônia sem luta. Lembra da noite da escrita na parede? Mene, mene, tekel, pazim. E aí chamaram Daniel, né? E aí entra uma lição para nós hoje. Ainda que achemos que estamos esquecidos, tem sempre alguém que lembra da gente. Daniel estava há anos esquecido. Aquele que foi um dia chefe dos sábios da Babilônia, segundo maior no reino, tal qual, parecido com José no Egito. No reino, nos outros reinos ele não teve tanta influência. Mas aí quando teve a escrita na parede e nenhum dos sábios conseguiu decifrar, aí a filha de Nabucodonosor chegou e falou assim: ó rei, nos dias do seu pai tinha um sábio que nele estava o espírito dos deuses santos, o seu nome era Daniel, ele era versado em sonhos, ele era bom em decifrar enigmas e tal. Aí chamaram Daniel já com mais de 75 para 80 anos. E aí Daniel vai, lembra da sentença que Deus deu através de Daniel? Pesado o posto da balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e entregue aos medos e aos persas. Nessa mesma noite da decifração da escrita da parede, da mão lá, né? O rei Dario e o rei Ciro com o seu exército entram dentro do palácio, matam Belsazar. O Nabonido consegue fugir. O pai de Belsazar ele não é morto na batalha, né? Consegue fugir. E aí Belsazar ele é morto e a sua mãe e sua esposa são mortos também. Então aí começa o Império Assírio, que tem essa extensão territorial aqui. Aliás, o Império Assírio não, o Império Medo-Persa, que dominou sobre esse território de cerca de 539 a.C. até cerca de 333. Porque aí eles chegaram aqui, aí teve os atenienses e os espartanos resistiram ao Império Persa. O filme 300, na verdade, ele mescla mito com realidade. Realmente, os persas não conseguiram tomar toda a Grécia, mas invadiram um bom pedaço aqui, essa região aqui. Esse Império Medo aí, quando se expandiu, ele faz parte, pegou um pouco desses 70 anos do cativeiro para ajudar? Assim, o rei Ciro, o que acontece? O rei Ciro, ele deixa Dario no trono da Babilônia. E o rei Ciro ele governa em Suzã, palácio, e deixa o rei Dario na Babilônia, né? E aí depois que o Império Babilônico é conquistado, ele lê lá a profecia lá de Jeremias, né, dizendo que, de Isaías, né, que cita ele por nome, e aí ele liberta o povo, né? Então, na verdade, mais ou menos 2 ou 3 anos depois,
ele livra o povo e o povo volta lá através da liderança de Zorobabel. Zorobabel era da linhagem de Davi, mas ele não foi rei, ele foi apenas governador de Israel. Está registrado lá no livro de Esdras, que ele recebe permissão para voltar para Israel e construir o templo de Jerusalém, né, que na época não foi do mesmo tamanho do templo da época de Salomão, né? Depois vem Neemias como governador daquela terra de Israel. Então o Império, no caso o Império Medo aqui, está fora dos 70 anos. Está, na verdade, tem pelo menos 2 ou 3 anos dentro dos 70 anos. Porque é o Império Persa que dá a liberação para os judeus voltarem para a sua terra e construírem o templo, né? Sim. Mas agora falando do Império Grego. O que acontece? O rei Filipe II, ele era rei da Macedônia. Macedônia é esse país que tem aqui, até hoje existe lá no norte, ao norte da Grécia, né? E aí, a Grécia era um conjunto de cidades, estados independentes, ou seja, tinha lá Atenas tinha o seu próprio rei, né? Era independente, tinha Esparta, que também tinha o seu próprio rei, era independente, tinha outras cidades. Atenas e Esparta são as mais conhecidas, né? Por terem deixado mais documentos do que as outras cidades-estados, né? Então, o Filipe II, ele reúne um exército e uma nova estratégia de guerra, né, chamado de flanco, se não me falha a memória, que é aquela configuração militar em que divide-se o exército em grandes quadrados. Aí em um vai a infantaria, no outro vai os flecheiros e tal, né? Ele quem inventa isso, né? E aí ele consegue conquistar toda a Grécia e unificá-la. Quando ele morre, o seu filho Alexandre o Grande teve como professor ninguém mais, ninguém menos que Aristóteles, o filósofo grego, né? Que por sua vez foi aluno de Platão. E Platão, por sua vez, foi aluno de Sócrates. Não Sócrates jogador de futebol, não, agora, mas o Sócrates, o primeiro filósofo lá da Grécia. Aí não pode, né? Mas Sócrates também foi inteligente, foi um jogador respeitado, além de ter sido também um médico, né, abençoado. Então ele domina a Grécia e depois ele sai à conquista do mundo. E aí ele conquista um espaço um pouco maior do que os persas. Ele vai até os portões da Índia. A Índia ficava aqui. Só que olha só que legal. O que os outros impérios conseguiram fazer em 50, 100, 200, talvez até 300 anos, Alexandre o Grande conseguiu fazer em 10 anos. Ele tinha cerca de 23 anos, mais ou menos 23 anos, quando ele saiu para conquistar o mundo. O sonho dele era restabelecer as glórias do antigo Império Babilônico. E ele foi acompanhado por 4 generais. 4 generais. E aí é interessante quando a gente estuda isso aqui, acompanhando a história de Daniel. A menção e as características que Daniel fala sobre Alexandre o Grande. Ele vem, só que o que acontece? 10 anos depois dele conquistar, ele morre. Se eu não me falha a memória, ele morre acometido de malária. Segundo alguns historiadores, ele morre sentado no trono de Nabucodonosor.
Só que aí ele não deixa sucessor, ele comete o erro de não deixar sucessor para assumir o trono. Ele tem um filho bastardo e um irmão débil, um irmão que não tinha habilidade para governar. Com isso, o seu vasto império aqui é maior do que o babilônico, é maior do que o assírio e é maior, pouco maior do que o persa. É dividido entre seus 4 generais. Agora eu não vou lembrar o nome de todos, mas Ptolomeu ficou com essa parte aqui do Egito. Lisímaco, se não me falha a memória, ele fica essa parte da Ásia, já foram 2. De repente os irmãos têm um mapa que fala sobre isso aí, nessa Bíblia aqui minha não tem. Nessa minha Bíblia aqui não tem. Tito, teve algum general? Tito? Aí o Seleuco fica com essa parte aqui da Síria. E o outro general, que agora eu não lembro o nome, fica com essa parte aqui da Grécia. Da Grécia à Ásia Menor. Até aqui, a atual Turquia. Aproximadamente. Tá? E aí que se dá a história dos Macabeus. Porque o que acontece? Os Macabeus, nessa história aqui, só voltando um pouco, os Macabeus, através do Império Grego, de Alexandre o Grande e de seus 4 generais, que a língua e a cultura grega se expande. Esse período da história grega é chamado de período helênico. Por quê? Porque os gregos, eles não se viam como gregos. Se você voltasse no tempo e chegasse lá na época de Sócrates, Platão, Aristóteles, e chegasse para eles e falasse: você é um grego, ele falaria: eles não se identificavam como gregos, eles se identificavam como helenos, porque eles vinham da região de Elos. Então eles se identificavam como helenos, né? Nesse caso, esse período da história é chamado de período helenístico, porque o Império Helenístico, o Império Grego, liderado por Alexandre o Grande, expandiu-se pelo mundo. E aqui foi imposta a língua grega, motivo pelo qual o Novo Testamento foi escrito em grego. Porque, embora na época de Jesus o Império Grego fora tomado pelo Império Romano, diz-nos alguns historiadores que o Império Romano conquistou a Grécia politicamente e o Império Grego conquistou Roma intelectualmente, porque os romanos ficaram encantados com a filosofia grega, com o pensamento grego lá espalhado por Alexandre, formulado por Sócrates, Platão, Aristóteles. O primeiro filósofo da história foi Tales de Mileto, né? Mas os mais famosos são esses 3, Sócrates, Platão e Aristóteles, através do pensamento lógico, do pensamento racional, né, que hoje, em muitos círculos intelectuais é tomado de uma forma até muito exagerada, né? Mas é isso. Então, os seus soldados impõem a língua grega. Isso foi o que levou, uma das causas que levou à Guerra dos Macabeus. Por quê? Porque os judeus, eles tinham resistência à cultura grega. Então, o chifre pequeno, dito lá em Daniel, e a princípio ele
Antíoco IV Epífanes. E na verdade o que acontece foi o seguinte: os Ptolomeus eles ficaram com Israel. Só que depois os Seleucidas da Síria tomaram Israel, do Egito. Né? E aí o que acontece? O rei Antíoco IV Epífanes, que era um rei Seleucida, ele guerreou os judeus, ou seja, guerreou contra os judeus, ele mandou sacrificar um porco no templo, mandou aspergir o sangue do porco no templo, mandou construir uma estátua de Zeus e colocar no templo e impôs a cultura grega. Isso tornou o templo de Jerusalém impróprio para o sacrifício durante alguns anos. Um templo construído por Zorobabel. O templo de Zorobabel, que era menor. O templo de Salomão ele tinha cerca de 50 metros de altura. O templo de Zorobabel tinha cerca de 30 metros de altura. Né? E aí o que aconteceu foi que somente na época, se não me falha a memória, de Judas Macabeu, que o templo foi rededicado. Daí veio a festa da dedicação. Se não me falha a memória, no hebraico é a festa de Hanukkah, a festa da dedicação. Foi quando eles conseguiram dedicar o templo. E olha só que interessante, nas duas ocasiões que o templo foi destruído, foi no mesmo ano. Teve a festa, depois No dia 9 de Ave,